O canal Ecos Arrepiantes é um lugar onde você pode descobrir histórias assustadoras e emocionantes. Eles têm narrativas de arrepiar, lendas urbanas e contos de terror que vão fazer você sentir medo. Se você é corajoso o suficiente, pode se juntar a eles e descobrir os segredos que se escondem nas sombras. Não perca tempo, inscreva-se agora e deixe que eles te deem arrepios. Num lugar chamado Mogi das Cruzes, havia uma casa abandonada que ficava numa área onde a natureza selvagem e não explorada dominava. O tempo passou e a casa ficou velha e danificada, com plantas crescendo sem controle ao seu redor. A casa estava em ruínas, como um museu do passado, onde só o vento noturno fazia barulhos. Anos atrás, nessa casa, morava uma família com 3 pessoas: seu José, Dona Aparecida e sua filha Ágata. Seu José era um homem triste que escondia seus pensamentos e sentimentos por trás de uma expressão séria. Dona Aparecida tinha olhos cansados que pareciam carregar segredos escondidos. Já Ágata, a filha do casal, era uma jovem muito bonita, com cabelos pretos como a noite e olhos que pareciam esconder mistérios profundos. A família que vivia isolada, longe das pessoas da cidade. Eles não escolheram ficar sozinhos, mas isso aconteceu por causa das histórias que contavam sobre a casa deles e o poço abandonado. Diziam que o poço tinha uma ligação com o mundo dos espíritos e que quem se aproximasse corria o risco de ser levado para um lugar além da realidade. A casa era uma mistura entre a beleza e a escuridão. Era antiga e já estava um pouco velha, mas ainda tinha alguns traços de sua época grandiosa. As paredes eram fortes, mas as janelas estavam quebradas e a pintura estava descascando. A casa tinha detalhes bonitos de arquitetura, que eram restos de quando ela era símbolo de elegância. Por dentro, a casa era um labirinto de quartos grandes e corredores escuros. Havia móveis antigos e retratos de pessoas que já não estavam mais vivas. A atmosfera era uma mistura de saudade e decadência, onde a grandeza do passado estava sendo corroída pelo tempo. O quarto de Ágata, que era muito bonito, mas estava em ruínas. No quarto havia uma cama com cortinas luxuosas e um espelho bonito que fazia a luz parecer diferente. O quarto parecia misterioso, como se fosse um lugar onde o mundo real e o sobrenatural se misturavam. No quintal, havia um poço abandonado que era ao mesmo tempo fascinante e assustador. A borda do poço estava desgastada pelo tempo e a água escura parecia muito profunda. Ao redor do poço, o chão estava gasto, como se muitas pessoas tivessem se aproximado dele ao longo dos anos. Durante o dia, o poço parecia apenas uma parte normal do quintal, mas à noite ele ficava mais assustador. A luz da lua fazia sombras que pareciam dançar ao redor dele. O vento noturno soprava suavemente, trazendo murmúrios que pareciam vozes antigas. Naquela época, a família que morava lá não entendia muito bem a ligação entre a casa e o poço. Seu José e Dona Aparecida se sentiam inquietos, especialmente à noite, quando os sussurros do poço pareciam mais altos. Já Ágata sentia uma atração estranha pelo poço, como se algo dentro dele a chamasse. Seu José era um homem misterioso que deixava todos curiosos. Ele tinha um rosto cheio de preocupação e parecia carregar um peso muito grande. Ele era alto e tinha uma postura rígida, o que o fazia parecer muito autoritário. Mas seus olhos escuros mostravam um mundo interior que poucos entendiam. Na comunidade, seu José era conhecido por ser calado e evitar conversas superficiais. Ele gostava de passear pelos campos e coletar plantas estranhas, mas nunca contava o que estava fazendo. Ele sabia muito sobre as propriedades das plantas e rituais antigos, mas guardava esses segredos com cuidado. As pessoas falavam muitos boatos sobre seu José, assim como falavam sobre a casa abandonada perto dele. Diziam que ele sabia coisas ocultas sobre a vida e a morte, e que tinha alguma ligação com o poço abandonado. Alguns diziam que ele conseguia falar com espíritos, enquanto outros achavam que ele tinha feito um acordo com forças sobrenaturais para ter poder. Mas às vezes, a aparência séria de seu José desaparecia, e ele mostrava que estava atormentado por demônios internos. À noite, quando a casa abandonada ficava escura e as estrelas brilhavam no céu, ele sussurrava palavras estranhas para o vento.
Às vezes, ele ficava com um olhar vazio e parecia ver coisas que não eram reais. A relação de seu José com sua família era complicada. Ele amava muito sua esposa, Dona Aparecida, e sua filha Ágata, mas seus segredos os mantinham afastados. Ele queria protegê-los dos horrores que acreditava ter causado, mas sua própria culpa o impedia de se abrir com eles. Dona Aparecida era uma mulher muito especial. Ela tinha um jeito suave e triste de olhar, e sua aparência mostrava as marcas do tempo e das dificuldades da vida. Seus cabelos, que antes eram bonitos e cheios, agora tinham fios prateados. Seus olhos, que costumavam brilhar, agora traziam uma tristeza profunda. Dona Aparecida parecia carregar consigo os segredos da família. Ela tinha uma habilidade quase mágica de entender as emoções das pessoas ao seu redor, como se pudesse ler suas almas. Isso fazia com que ela fosse muito sábia e entendesse as coisas complicadas das pessoas, algo que poucos conseguem fazer. Enquanto seu José era uma pessoa séria e misteriosa, Dona Aparecida era a pessoa que trazia conforto emocional para a família. Ela cuidava de Ágata com muito carinho e era o porto seguro para eles quando enfrentavam problemas na casa abandonada. Dona Aparecida tinha um forte instinto de proteção materna e sempre tentava manter sua filha longe dos segredos assustadores que os cercavam. Ela era a única que percebia a luta interna de seu José, a culpa que o consumia por dentro. Dona Aparecida entendia o quanto ele sofria e os medos que ele tinha desencadeado. No entanto, ela também carregava um peso, uma sensação de impotência diante das forças sobrenaturais que ameaçavam a família. Dona Aparecida gostava muito de ficar indo para os campos perto de sua casa. Lá, ela passava muito tempo colhendo flores e plantas que crescem naturalmente, como se estivesse procurando uma ligação especial com a natureza para se sentir em paz. No entanto, mesmo fazendo isso, ela parecia estar triste e tinha uma sensação de tristeza que a acompanhava. Ágata era uma pessoa bonita e jovem, mas ela estava carregando um problema difícil. Ela sentia algo estranho vindo do poço, algo que a fazia se sentir atraída por ele. À noite, quando estava escuro, ela sentia como se algo invisível estivesse chamando por ela no quintal. O vento sussurrava seu nome e as sombras pareciam dançar ao redor do poço. Ágata era uma jovem muito bonita e misteriosa. Seus cabelos eram pretos e macios, e seus olhos eram profundos e chamavam a atenção de todos. Ela parecia ter algo especial, como se estivesse conectada a algo que as pessoas não conseguem entender. Desde pequena ficou claro que Ágata era sensível de uma maneira especial. Ela conseguia perceber como as pessoas estavam se sentindo, mesmo que elas não falassem. Mas isso também era difícil para ela, porque muitas vezes ela sentia a tristeza e o sofrimento das pessoas ao seu redor. Ágata sempre se sentiu muito curiosa e atraída pelo poço abandonado no quintal de sua casa. Desde que era criança, ela sentia algo muito especial por aquele lugar. Quando chegava a noite e todos estavam dormindo, ela se aproximava do poço e conseguia ouvir sons misteriosos saindo dele, como se fossem sussurros. As sombras que se movimentavam ao redor do poço também pareciam reagir à sua presença. Conforme a Ágata ia crescendo, ela sentia uma conexão cada vez mais forte e estranha com o poço. Ela começou a ter visões, que eram como sonhos muito reais, que a levavam para lugares distantes e assustadores. Ela via pessoas que pareciam não ser de verdade, e ouvia vozes sussurrantes que a chamavam pelo nome, prometendo que ela teria conhecimento e poder além do que ela poderia imaginar. Enquanto a casa ficava mais misteriosa, Ágata se afastava cada vez mais da família. Seu José e Dona Aparecida não conseguiam fazer nada enquanto sua filha era envolvida por uma coisa escura ao redor do poço. Eles tentavam protegê-la, mas não conseguiram, porque parecia que forças misteriosas e poderosas tinham escolhido Ágata para algo que eles não conseguiam entender. Desde muito tempo atrás, o poço abandonado já era cheio de mistérios e lendas. As pessoas da comunidade ficavam com muito medo dele. Diziam que o poço era uma passagem para um mundo escondido e sombrio, que conectava nossa realidade com lugares desconhecidos. Contavam histórias de viajantes que desapareciam depois de chegarem perto do poço, sendo sugados para um abismo profundo.
Essas histórias faziam as pessoas acreditarem que o poço estava amaldiçoado ou tinha poderes que os humanos não podiam entender. As lendas contavam que antigamente eram realizados rituais misteriosos perto do poço, onde pessoas invocavam criaturas das profundezas. Diziam que aqueles que se atreviam a fazer esses rituais buscavam conhecimentos proibidos e poderes sobrenaturais, mas pagavam um preço terrível em troca. Os moradores da região evitavam o poço, pois acreditavam que era um lugar amaldiçoado e perigoso. Havia relatos de sombras que se moviam ao redor do poço durante a noite, e alguns diziam ter ouvido sussurros e lamentos vindos de dentro dele. O ambiente perto do poço era carregado de uma energia densa, como se a própria terra rejeitasse sua presença. Os mais velhos da comunidade contavam histórias assustadoras sobre o poço. Eles avisaram os mais jovens que aquele lugar era muito misterioso e que as pessoas não conseguiam entender o que acontecia lá. As lendas também falavam de acordos ruins e coisas ruins que teriam acontecido no poço, deixando uma marca permanente no chão e nas pessoas que moravam perto dele. À noite, o poço ganhava vida. Dele saía uma luz fraca e estranha, como se o próprio poço tivesse algo sobrenatural. O vento soprava através dele, levando murmúrios que não dava para entender. Conforme a noite avançava, o poço parecia ficar maior, como se fosse engolir tudo ao redor. A água dentro do poço era escura e parecia não ter fim. Quem olhasse para dentro tinha a sensação de estar vendo algo que não pertencia a este mundo. Às vezes, rostos pálidos e estranhos pareciam aparecer na superfície da água, mas desapareciam rapidamente. Quando a família chegou à casa abandonada, eles não sabiam nada sobre o poço que estava lá. Com o tempo, à medida que eles passaram mais tempo na casa e se envolveram mais com o lugar, eles começaram a perceber que algo ruim e malévolo estava ao redor do poço. Certo dia, Agatha foi até o poço abandonado porque não conseguiu resistir à vontade e foi até lá. Quando ela chegou perto, sentiu muito frio e sua respiração ficou visível na escuridão. Ela olhou para dentro do poço e ouviu vozes sussurrantes de longe. Algo estranho estava aparecendo de dentro do poço, algo que não pertencia a este mundo. Ao amanhecer, a família percebeu que Agatha não estava mais em casa. Ficaram muito preocupados e começaram a procurá-la por todos os lugares, chamando seu nome, mas não a encontraram. Começaram a suspeitar que ela poderia estar no poço abandonado, que agora parecia muito assustador. Seu José e Dona Aparecida sabiam que tinham que enfrentar o medo e ir até lá para salvar sua filha. Seu José e Dona Aparecida estavam muito tristes e preocupados porque algo muito ruim tinha acontecido com a sua filha Agatha. Eles acreditavam que as coisas ruins estavam vindo do poço abandonado e assustador. Eles decidiram ir lá para tentar encontrar respostas e enfrentar essas forças obscuras. Eles estavam muito desesperados, mas tinham esperança de que, ao enfrentar o medo, poderiam resolver o problema e descobrir o que aconteceu com Agatha. Na noite em que eles decidiram pular no poço, o vento estava soprando forte ao redor da casa velha e abandonada, como se estivesse reclamando da escolha que eles estavam prestes a fazer. O poço parecia uma boca aberta para o inferno, emitindo um sentimento de perigo imediato. Eles estavam com muito medo e nervosos quando se aproximaram do poço. Era um buraco fundo negro. Olharam para a água que estava escura e cheia de mistérios lá embaixo. O vento sussurrava segredos em seus ouvidos e as sombras pareciam se mexer como se fossem seres vivos. Seu José e Dona Aparecida estavam com medo e se aproximaram devagar do poço. Seu José segurava uma lanterna tremendo muito, mas a luz dela não era forte o suficiente para iluminar o escuro que vinha do fundo do poço. Dona Aparecida segurava a mão dele com força, como se essa conexão fosse a única coisa que os mantivesse seguros e ligados à realidade. Quando chegaram perto do poço, seu José e Dona Aparecida trocaram algumas palavras sussurradas, palavras de amor e despedida. O casal então se abraçou uma última vez, olhando um para o outro com tristeza e coragem antes de se despedirem. E então, sem mais hesitação e com muita coragem, eles se seguraram um ao outro, deram um passo juntos e pularam, e mergulharam nas profundezas escuras do poço.
Então aconteceu algo muito assustador. Seu José e Dona Aparecida, quando estavam caindo no poço, sentiram uma tontura muito forte. Eles ouviram vozes assustadoras vindo do buraco e agora estavam ouvindo gritos muito altos que pareciam desesperados. Eles viram imagens assustadoras e coisas horríveis enquanto eram levados para um lugar desconhecido. A escuridão engoliu seu José e Dona Aparecida, e o buraco se fechou como uma ferida aberta. A noite ficou novamente em silêncio, como se a tragédia que aconteceu tivesse sido engolida pelo buraco. Dentro do poço sinistro, o mundo parecia um pesadelo sem fim. As sombras se moviam de maneira estranha e se transformavam em criaturas assustadoras. A luz era doentia e vinha das próprias sombras. O ar estava cheio de sons estranhos, como sussurros que se transformavam em gritos e ecoavam de forma distorcida. O solo em que seu José e Dona Aparecida estavam pisando estava coberto por uma substância pegajosa que pareciam sombras grudentas. Cada passo que davam era difícil, como se uma força invisível os puxasse para baixo, como se a própria terra os engolisse devagar. Conforme avançavam, o lugar ao redor deles ia mudando e criando ilusões assustadoras de lugares conhecidos que se transformavam em coisas monstruosas. Lá o céu era escuro e assustador, onde as estrelas pareciam olhos que observavam de um lugar ruim e distante. Havia também uma lua pálida e estranha que emitia uma luz doentia. A paisagem estava cheia de árvores retorcidas que pareciam se mover como seres vivos, com seus galhos esticados como garras em busca de presas imaginárias. No meio desse lugar terrível, Ágata estava lá, mas ela também tinha sido afetada pela escuridão do lugar. Antes, seus olhos eram cheios de compreensão e carinho, mas agora brilhavam vazios e famintos. Ela parecia diferente. Seu corpo parecia feito de sombras e formas estranhas, como se ela fosse um reflexo feio do que costumava ser. Ágata se aproximou dos seus pais com um sorriso estranho, mostrando dentes pontiagudos e escuros. Ela falou com uma voz que estava diferente do normal, palavras cheias de tristeza e desespero. Ela pediu aos seus pais para ficarem com ela, para compartilharem a sua dor e se tornarem parte do pesadelo interminável que o mundo dentro do poço representava. Seu José e Dona Aparecida ficaram muito assustados e tristes ao verem a filha deles tão diferente e estranha. Eles perceberam que o poço tinha mudado ela completamente, transformando-a em algo assustador. Mas mesmo com medo, eles ainda amavam muito a filha e estavam determinados a ajudá-la, mesmo com todo o medo que sentiam. Em um último esforço desesperado, eles foram até a Ágata e seguraram suas mãos, como se estivessem tentando alcançar a parte dela que ainda estava boa. Eles falaram palavras de amor e esperança, tentando fazer com que a escuridão que a envolvia desaparecesse. Por um momento curto, Ágata pareceu ficar em dúvida, como se uma parte verdadeira dela tentasse aparecer. As sombras eram muito fortes e não deixaram Ágata ser boa. Ela ficou com uma parte ruim dentro dela. Ela gritou com dor e se afastou dos pais, voltando para a escuridão que a tinha tomado. Tudo ao redor deles tremeu, e o mundo dentro do poço parecia estar feliz de uma forma estranha. Seu José e Dona Aparecida foram deixados no caos e no horror do mundo dentro do poço. Eles sentiram a presença de Ágata ainda pairando sobre eles, uma lembrança constante da tragédia que havia ocorrido. Eles sabiam que estavam presos nesse pesadelo distorcido, condenados a vagar pelo reino corrompido que havia consumido sua filha. A família de Ágata, seu José e Dona Aparecida virou uma lenda assustadora que as pessoas contavam na comunidade, e um aviso sombrio de que o amor e o sacrifício podem ter consequências muito ruins que as pessoas não conseguem entender. O mundo assustador dentro do poço mostra que, às vezes, até mesmo os laços familiares mais fortes podem ser destruídos pelo poder do mal. A história de seu José e Dona Aparecida se tornou uma parte muito importante da lenda que envolvia a casa abandonada e o poço sombrio. Eles foram muito corajosos e fizeram sacrifícios, mas algo trágico aconteceu com eles. Essa história continua sendo contada nas conversas sussurradas durante a noite na comunidade, para lembrar a todos que coisas ruins e misteriosas podem ter consequências que não conseguimos entender completamente. Hoje, ao terminar este vídeo,
Queremos agradecer a todos vocês que dedicaram seu tempo para nos assistir. Vocês são muito importantes para nós e nos inspiram a continuar criando conteúdo interessante, informativo e valioso para vocês. Agradecemos o apoio e incentivo que recebemos da nossa comunidade. Cada visualização, curtida, comentário e compartilhamento nos motiva a explorar novos assuntos, melhorar nossa produção e atender às expectativas dos nossos espectadores.